E aí, meu irmãozinho, minha irmãzinha, tudo na paz, tudo tranquilo com você? Desejo que sim, espero que sim. Começando mais um vídeo, conforme prometido, um vídeo especial sobre a exortação do Papa Francisco, ou seja, a conclusão dele sobre as propostas do Sínodo para a Amazônia. Eu deixei tenho três vídeos no canal, acompanhando tudo, passo a passo, linha por linha, página por página, dos documentos, do documento do Sínodo para a Amazônia. Acompanhamos juntos, passo a passo. Esse documento que o Papa liberou ontem, eu vou pegar só os pontos principais, aqui não vou acompanhar ele detalhadamente tudo, né, aqui, só os pontos que se tornaram mais polêmicos, por exemplo, né, vamos colocar aqui a questão do celibato do padre, a questão da enculturação, essas coisas assim. E desde já, nesse início de vídeo, eu já te peço, se você gostar do vídeo, deixa seu like. Se você já é inscrito, divulga esse canal. Se não é inscrito, se inscreve. Comenta, compartilha onde você quiser este vídeo. E vamos lá, sem mais delongas. Então, o nome do documento que o Papa Francisco liberou ontem: Exortação Apostólica Pós-Sinodal, ou seja, depois do Sínodo. Querida Amazônia, este é o nome do documento, ok? Do Santo Padre Francisco ao povo de Deus e a todas as pessoas de boa vontade. Então você tem aqui logo no início o índice, tem três partes esse índice, né? A Amazônia Querida, aliás, tem três partes, não, tem três partes iniciais. A Amazônia Querida, o sentido desta exortação, onde o Papa Francisco explica o porquê, né? Sonhos para... Porque não é de hoje que a igreja tem ligação com a Amazônia. Isso eu deixei claro nos vídeos anteriores. E você tem aqui os capítulos. Capítulo 1, um sonho social. Capítulo 2, um sonho cultural. Capítulo 3, um sonho ecológico. Capítulo 4, um sonho eclesial. Conclusão, a mãe da Amazônia. É muito importante essa conclusão, muito bonita também essa conclusão que o Papa faz, a mãe da Amazônia. Tem gente aí já comemorando, né? Pessoal da direita, os influenciadores. Me deu uma impressão que parece mais uma disputa, né? Uma coisa de moleque, sei lá. Olha aí, ganhei, não sei o que, começa a zoar. Coisa dos crianças, dos adolescentes, né? Que disputam alguma coisa, um dos dois ganha e fica zoando o outro, entendeu? Pelo menos teve essa vantagem, porque se o Papa se coloca diretamente aqui a favor da exceção do celibato nas áreas remotas da Amazônia, eu ficava pensando o que esses caras conservadoristas, tradicionalistas iriam postar, o que eles iriam dizer sobre o Papa, porque já estavam dizendo que é heresia, que é não sei o quê. Bom, menos mal que os conservadoristas estão aí satisfeitos, embora eu não tenha visto aqui uma resposta conclusiva do Papa sobre essa questão da exceção. Já no iniciozinho a gente pode ver aqui o porquê desta exortação, fala bastante. Aqui no capítulo 1, o sentido desta exortação. Ouvi as intervenções ao longo do sínodo e li com interesse as contribuições dos círculos menores. Com esta exortação, quero expressar as ressonâncias que provocou em mim este percurso de diálogo e discernimento. Aqui não vou desenvolver todas as questões amplamente tratadas no documento conclusivo. Então isso aqui é importante, ele já deixou bem claro que neste documento ele não vai tocar em todos os assuntos que foram tratados, propostos no documento do Sínodo para a Amazônia. Já é uma explicação que ele está dando de por que não ter se posicionado de forma enfática nessa questão da exceção do celibato. Já é uma forma dele colocar aqui que, olha, se você quer ver alguma treta aqui, não vai ser tão claro como vocês querem, né? Tipo isso, assim. Um sonho cultural, tal, capítulo 2. Um sonho ecológico. Então o Papa mostra sempre, ele começou falando sobre sua preocupação, né? Que também não é de hoje por parte da igreja, em relação à Amazônia em si, né? Ele usa novamente, entre aspas, a expressão aqui, olha, Mãe Terra, em relação ao nosso planeta, que é um sentido cristão dessa palavra, e não o sentido pagão.
Aí fala da questão da importância da Amazônia, né, que nós temos que cuidar dela, preservar. O grito da Amazônia, novamente, aquele clamor, né, pela preservação, pelo fim do abuso, né, do uso excessivo da Amazônia, onde vai além das necessidades do ser humano. Fora as coisas erradas que tem, né, lá, a profecia da contemplação, educação e hábitos ecológicos, um sonho eclesial, ou seja, o anúncio indispensável na Amazônia, ou seja, que ele fala, mais uma vez, da questão da evangelização na Amazônia, quanto que ela é importante, como em todo qualquer lugar do mundo, mas parece que muita gente pensa que não é importante essa evangelização. E o Papa vem frisar mais uma vez de anunciarmos aqui o Evangelho, ok? Como cristãos, não renunciamos à proposta de fé que recebemos do Evangelho. Embora queiramos empenhar-nos lado a lado com todos, não nos envergonhamos de Jesus Cristo. Eles têm direito ao anúncio do Evangelho, sobretudo aquele primeiro anúncio, que se chama o querigma. Então a igreja chama mais uma vez a questão do querigma, você anunciar o Evangelho sem querer impor, sem querer colocar logo questões mais complexas e tal. A enculturação, que é também um assunto polêmico, né? Ao mesmo tempo que anuncia sem cessar o querigma, a igreja deve crescer na Amazônia. Para isso, não para de moldar a sua própria identidade na escuta e diálogo com as pessoas, realidades e histórias do território. Desta forma, ir-se-á desenvolvendo cada vez mais um processo necessário de enculturação, que nada despreza do bem que já existe nas culturas amazônicas, mas recebe-o e leva-o à plenitude à luz do Evangelho. Ou seja, não é você chegar e de repente acabar com toda a cultura, mas o que ali dá para você aproveitar? O que ali dá para você usar uma linguagem cristã, você adaptar, você saber falar uma linguagem que tenha mais efeito do que simplesmente você querer converter a força, do que você querer que realmente os índios queiram ser batizados por força de lavagem cerebral, técnicas e tal, não. A igreja, mais uma vez, fala do querigma, ok? De você saber chegar. Caminhos de enculturação na Amazônia. Para conseguir uma renovada enculturação do evangelho na Amazônia, a igreja precisa de escutar a sua sabedoria ancestral, voltar a dar voz aos idosos, reconhecer os valores presentes no estilo de vida das comunidades nativas, recuperar a tempo as preciosas narrações dos povos. Você pegar aquelas narrações que o povo, os indígenas têm, saber aproveitar a essência daquelas mensagens e ver se essa essência também tem algo a ver com a essência do cristianismo, além do próprio cristianismo em si. Então, isso que a igreja está colocando aqui é uma questão de evangelização inicial, entendeu? Para que não haja aquela imposição. Você tem que ser cristão, você tem que já conhecer os documentos, tudo. Enculturação social e espiritual. Esta enculturação, atendendo à situação de pobreza e abandono de tantos habitantes da Amazônia, deverá necessariamente ter um timbre marcadamente social e caracterizar-se por uma defesa firme dos direitos humanos, fazendo resplandecer o rosto de Cristo, que quis, com ternura especial, identificar-se com os mais frágeis e pobres. A igreja vai falar aqui no documento, mais uma vez, dessa atenção especial ao pobre, ou seja, o anúncio é primeiramente aos pobres. Por quê? Porque geralmente os pobres são vítimas dessa corrupção que existe na Amazônia. Não é a questão de uma guerra social entre pobre e rico, mas é uma questão de que muitas vezes os ricos crescem de forma corrupta, de uma forma totalmente errada, e acaba sobrando para os pobres se darem mal, que é o que acontece no Brasil, no mundo e também na Amazônia. Pontos de partida para uma santidade amazônica. Então, não vou ler tudo, como eu já falei, até porque para que você leia esse documento. A enculturação da liturgia. Aqui, artigo 83.
No domingo, a espiritualidade cristã integra o valor do repouso e da festa. Então, a importância aqui de você guardar o domingo. O ser humano tende a reduzir o descanso contemplativo ao âmbito do estéril ou do inútil, como se fosse apenas um dia para você não fazer nada, esquecendo que deste modo se tira a obra realizada, o mais importante, o seu significado. Na Eucaristia vemos que, no apogeu do ministério da encarnação, o Senhor quer chegar ao nosso íntimo através de um pedaço de matéria, que no caso é o pão. Ela une o céu e a terra, abraça e penetra toda a criação. Por isso a Eucaristia pode ser fonte de luz e motivação para as nossas preocupações pelo meio ambiente. Então a Eucaristia nos leva ao Criador, nos leva ao Pai, que criou o nosso planeta. Por isso a igreja tem essa preocupação, né? Isto permite-nos receber na liturgia muitos elementos próprios da experiência dos indígenas. Não é pouco, é muito. No seu contato íntimo com a natureza e estimular expressões autóctones em cantos, danças, ritos, gestos e símbolos. O Concílio Vaticano II solicitará este reforço de enculturação da liturgia nos povos indígenas. Então já era pedido ali, desde o Concílio Vaticano II, essa enculturação. Mas passaram-se já mais de 50 anos e pouco avançamos nesta linha. A igreja quer mais avanço ainda. A igreja quer mais adaptação. Não é uma questão de você levar a nossa liturgia nua e crua e aplicá-la lá. Não, tem também a questão da enculturação aqui colocada. Descendo mais um pouquinho. A enculturação do ministério. 88. O sacerdote é sinal desta cabeça, que é Cristo, que derrama graça antes de tudo quando celebra a Eucaristia, fonte e cume, ponto alto, de toda a vida cristã. Este é o seu grande poder, que só pode ser recebido no sacramento da ordem, no caso do padre. Por isso apenas ele pode dizer, isto é meu corpo. Apenas o padre pode fazer a consagração. Há outras palavras que só ele pode pronunciar, tipo, eu te absolvo dos teus pecados no sacramento da confissão, pois o perdão sacramental está ao serviço de uma celebração eucarística digna. Nestes dois sacramentos está o coração da sua identidade exclusiva. Então tem aqui, claro, que provavelmente deviam ter pessoas lá que não eram sacerdotes, provavelmente não, acho que tinha mesmo, né? Que realizavam consagração da hóstia sem terem permissão para isso, no argumento de terem, sei lá, falta de sacerdote, né? Mas não é permitido. Diz aqui, a primeira conclusão é que este caráter exclusivo, no caso do sacerdote, né? Recebido na ordem, deixa só ele, o padre, habilitado para presidir a Eucaristia. Então, o documento deixa claro que cabe somente ao padre presidir a Santa Missa. A celebração da palavra é outra coisa, viu? 89. Nas circunstâncias específicas da Amazônia, especialmente nas suas florestas e lugares mais remotos, é preciso encontrar um modo para assegurar este ministério sacerdotal. Ou seja, tem que ter uma forma de que tem esse ministério sacerdotal, ou seja, que tem um padre lá. Os leigos poderão anunciar a palavra, ensinar, organizar as suas comunidades, celebrar alguns sacramentos, buscar várias expressões para a piedade popular e desenvolver os múltiplos dons que o Espírito Santo derrama neles, mas precisam da celebração da Eucaristia, porque ela faz a igreja. E chegamos a dizer que nenhuma comunidade cristã se edifica sem ter a sua raiz e o seu centro na celebração da Santíssima Eucaristia. Então, o centro ali é a Santa Missa, celebrada por um padre. Se acreditamos verdadeiramente que as coisas estão assim, é urgente fazer com que os povos amazônicos não estejam privados do alimento de vida nova e do sacramento do perdão. Tem que ter padre, ok? É isso que o Papa Francisco está dizendo aqui. Essa premente necessidade leva-me a exortar todos os bispos, especialmente os da América Latina,
a promover a oração pelas vocações sacerdotais. Então a solução não é você pegar um leigo e celebrar a Santa Missa, ou dar sacramento do perdão, né, na confissão, mas rezar, primeiramente rezar por vocações, que são difíceis vocações. Tá? Ao mesmo tempo, é oportuno rever a fundo a estrutura e o conteúdo tanto da formação inicial como da formação permanente dos presbíteros, de modo que adquiram as atitudes e capacidades necessárias para dialogar com as culturas amazônicas. Esta formação deve ser eminentemente pastoral e favorecer o crescimento da misericórdia sacerdotal. Aí ele vem comunidades cheias de vida, né, que é a Eucaristia que vem alimentar. Vamos ver aqui o que tem para a gente ver aqui. Precisamos de promover o encontro com a palavra. Uma igreja de rostos amazônicos, né, mais uma vez tocando o assunto. Você tem que... A igreja não quer uma igreja que vá com sua cara apenas, mas que tenha a cara do povo lá. Os desafios da Amazônia exigem da igreja um esforço especial para conseguir uma presença capilar, que só é possível com um incisivo protagonismo dos leigos. Muitas pessoas consagradas gastaram suas energias e grande parte de sua vida pelo reino de Deus na Amazônia. As comunidades de base também falam da importância, né, das comunidades de base. Encoraja o aprofundamento do serviço conjunto que se realiza através da REPAM, né, que os conservadoristas veem como uma grande inimiga, o Papa quer ir, pelo contrário, mais ação deles, mais aceitação da ação deles. Por fim, quero lembrar que nem sempre podemos pensar em projetos para comunidades estáveis, porque na Amazônia há uma grande mobilidade interna, uma migração constante, muitas vezes pendular, e a região transformou-se efetivamente num corredor migratório. A força e o dom das mulheres, então a questão da ordenação de diaconisas, não tem aqui colocado, aceito, né? Mas que a igreja reconhece o papel importante, né, da mulher na igreja e também na igreja na Amazônia. A questão até mesmo de liderança, né, lideranças femininas, a igreja valoriza muito. Convivência ecumênica e interreligiosa. Então, nesse artigo aqui, mais uma vez a igreja recomenda, aqui, olha, ao mesmo tempo que acreditamos firmemente em Jesus como único redentor do mundo, então não é relativismo, único redentor do mundo, cultivamos uma profunda devoção à sua mãe, embora saibamos que isto não se verifica em todas as confissões cristãs. Sentimos o dever de comunicar à Amazônia a riqueza deste ardente amor materno, do qual nos sentimos depositados. De fato, terminarei esta exortação com algumas palavras dirigidas a Maria, como eu falei no início, né? Palavras lindas sobre Nossa Senhora que Papa Francisco deixou na parte final, que conclusão, a mãe da Amazônia. Deixa eu ver uma questão aqui também que é importante. É possível receber de alguma forma um símbolo indígena? Olha aqui. É possível você receber um símbolo indígena. Isso aqui é claro sobre a questão da polêmica lá da Pachamama, que na verdade não era Pachamama, mas que tornou toda aquela polêmica, sem o qualificar necessariamente como idolátrico, ou seja, uma crítica ao erro de muitos conservadoristas que qualificaram aquele ato do Papa e da Igreja como se fosse um ato idolátrico, por ele ter recebido aquele ícone, aquela imagem da Nossa Senhora da Amazônia na versão não oficial. Um mito denso de sentido espiritual pode ser valorizado, sem continuar a considerá-lo um extravio pagão. Algumas festas religiosas contêm um significado sagrado e são espaços de reunião e fraternidade, embora se exija um lento processo de purificação e maturação. Um verdadeiro missionário procura descobrir as aspirações legítimas que passam através das manifestações religiosas, às vezes imperfeitas, parciais ou equivocadas, e tenta dar-lhes respostas a partir de uma espiritualidade enculturada. Então, está deixando bem claro aqui que você pode receber um símbolo,
no caso ali que da polêmica se deu, mas outro símbolo também, sem que tenha um caráter de idolatria, é apenas um símbolo. Para quem te deu o símbolo, pode ser uma deusa, o que for, mas para você que está recebendo, é só um símbolo, só um símbolo. Então não quer dizer que se um padre receber um símbolo de um outro Deus, que ele está adorando. É uma questão só de cordialidade, vamos colocar assim, em nome de uma evangelização maior. Você criar menos atritos, saber separar ali o joio do trigo, saber dar uma interpretação cristã a algumas coisas que acontecem lá. Então é importante a igreja deixar isso bem claro também. Porque é importante você perceber que eu por mim, o que o Papa dissesse está dito. Ele é o Papa, ele tem essa autoridade. Não vou perder tempo aqui fazendo treta, satisfazendo meu ego, ficar zombando de um e de outro, não. O que o Papa dissesse, para mim, é o que está valendo. Todo católico deveria ser assim, né? Não é, o Papa Francisco ou qualquer outro Papa, ele tem autoridade, até mesmo para tirar de vez essa obrigatoriedade do celibato. Na tradição do cristianismo não tinha essa obrigatoriedade, a tradição era que fosse uma decisão livre. Séculos depois, também no início da igreja, mas séculos depois do século I, que se tornou tradição, através de um papa, essa obrigatoriedade do celibato para ser presbítero, ou seja, para ser padre. Da mesma forma que houve um papa para dar essa autoridade de ser obrigatório, também tem o Papa que pode tirar essa obrigatoriedade, ele não estaria cometendo nenhuma heresia aí, ok? Pelo contrário, estaria voltando às origens de como a igreja era nos seus primeiros tempos. Também não ia ser o Papa aquele que ia ser o pioneiro nisso, como eu falei, foi Bento XVI, então muitas pessoas estão confundindo, né? Falando que o Papa ia ser o primeiro a quebrar a lei do celibato. Não, ele admitia exceções, como o Papa Bento XVI também admitiu. Mas o que ele decidir, para mim está decidido. Nesse canal você não vai ver nenhum vídeo que eu faça contra alguma decisão do Papa Francisco e de outros papas que vierem depois dele. Então esse foi o vídeo de hoje, agradeço a vocês que acompanharam. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha e até o próximo vídeo, se Deus quiser.